Olá, o Lance no Ar entra em campo nesta sexta-feira com a presença do técnico Sérgio Farias, o primeiro a convocar o craque Ronaldinho Gaúcho para a seleção brasileira. Aqui comigo para esse bate-papo, todo com o repórter Eduardo Mendes, do Núcleo do Flamengo. E vou começar primeiro dizendo que seja bem-vindo aqui no Lance no Ar, Sérgio. Você é conhecido por revelar talentos, craques do futebol brasileiro. Tem uma série aí no seu currículo, né? É prazer estar aqui. Nós começamos a trabalhar muito cedo aqui no Brasil. Pena que os jogadores normalmente só ganham destaque quando estão no profissional, mas tem todo um trabalho que é feito... Trabalho de base. De base, que é feito desde o garimpo até o trabalho propriamente dito no clube, para que os jogadores evoluam e venham a ser convocados para as seleções. E com você foi assim, você trabalhou na base muito tempo aqui no Brasil e revelou jogadores no Santos. Teve o Robinho... Diego, Elano, Paulo Almeida, uma série deles aí que hoje ainda estão desfilando pelos nossos campos. Né? E o Ronaldinho Gaúcho, como é que foi essa história da primeira convocação? O Ronaldinho Gaúcho ele chegou na Sub-15 inicialmente, já era um jogador muito talentoso, mas ainda em formação. E o que chamava a atenção no Ronaldo era principalmente, além da qualidade técnica dele, o carisma pessoal dele, né? Já era uma pessoa muito acessível e sempre muito disposto aos treinamentos. Isso faz diferença, né? Um jogador com vontade de treinar... Faz a diferença porque nessa etapa que o jogador começa a adquirir a condição de ele mais tarde desenvolver o trabalho dele. O Ronaldo, por exemplo, nunca teve uma lesão que o tirasse de uma competição ou até mesmo de jogos importantes. Agora o Dudu está aí querendo fazer uma pergunta, deve ser do Ronaldinho agora, né, Dudu? Primeiramente, ainda nessa época, Sérgio, como que foi, vocês acompanharam o Ronaldinho para chamá-lo para a seleção, que foi o primeiro título dele no Mundial Sub-17 de 97, o primeiro título da carreira dele. Ele foi um atleta que subiu cedo para o profissional do Grêmio, entre os 16 e 17 anos. Como é que foi o acompanhamento dele no Grêmio, especificamente? A CBF, naquela época, ela mantinha uma rede de informações que eram passadas dos treinadores de todos os estados. A gente ligava pro clube, o treinador, olha, eu tenho aqui um meia que tem tal característica e vem se destacando. Aí a gente viajava até lá para poder acompanhar, para ver esse jogador. Como tinha uma série de convocações que às vezes não eram competições oficiais, você podia ficar até 20 dias com esse jogador, observando e colocando ele em situações de jogo. Nós trazíamos esse jogador e ele permanecia fazendo essas avaliações. E daí, até você tirar os 23 jogadores que iriam para o Sul-Americano inicialmente e posteriormente para o Mundial. Ele era o seu principal jogador? Ele já demonstrava todo esse talento nessa época? Olha, passou muitos jogadores de qualidade, mas muitos vão ficando pelo caminho por uma série de fatores que a gente foge até o controle do clube. Problemas familiares, às vezes os pais necessitam que o garoto comece a trabalhar e aí sai do futebol, então vai se perdendo muitos jogadores pelo caminho. Do grupo que foi ao Mundial com o Ronaldo, hoje são cerca de 4 ou 5 jogadores ainda atuam. A maioria foi ficando pelo caminho ou jogando em mercados secundários, não atingiram o estrelato como ele. Mas ele, até pela qualidade dele e o algo a mais que ele apresentava, conseguiu alcançar o estrelato. Você falou que ele era determinado, né? Era um jogador que estava sempre pronto para treinar. Você acha que isso é que faz a diferença com que ele ainda hoje tenha condições de fazer parte da seleção brasileira? Sem dúvida. O Ronaldo nunca ficou de fora de treinamentos por problema de contusão. Eu não me lembro durante um período. Ele ficou dos 15 aos 17 anos conosco, sendo submetido a uma série de competições e treinamentos, e não me recordo dele ter se ausentado de nenhum treinamento por alguma contusão muscular ou até mesmo contusões que são típicas do contato físico do futebol. Então é um jogador que tem uma condição física privilegiada e eu acredito que vai jogar ainda por mais alguns anos em bom nível.
Na seleção, inclusive. Você acredita que ele possa ser esse líder do Brasil na Copa, até na Copa de 2014, como o Mano falou, porque é um time, uma renovação, um time com vários jogadores novos e ele lá com seus 31 anos possa ser esse líder? Olha, eu questiono muito esse negócio de ser líder, né? Porque você tem normalmente o líder que é nato, que é dele a característica de orientar, de passar para os companheiros a maturidade que ele tem. O Ronaldo não é esse jogador. O Ronaldo é um jogador que tem um carisma, que talvez o Mano esteja confundindo com liderança, tem a qualidade técnica. Hoje o Brasil tem uma carência de jogadores de estrelas como ele, né? Agora, atribuir a ele uma função de liderar um grupo de jovens jogadores numa Copa do Mundo, eu acho que já é um certo exagero. Você acha que ele pode inspirar, mas liderar seria uma outra coisa? Não, ele pode, lógico, até com a experiência que ele adquiriu nas seleções de base, até a seleção principal, passar tranquilidade para os jogadores mais novos, mas daí a ser o líder, a ser o Dunga que foi nas Copas anteriores, nas Copas passadas, eu acho que não, tem uma distância muito grande. Ele não tem essa característica. Agora, Sérgio, você tem uma vasta experiência fora do Brasil como técnico, né, no mundo asiático, no mundo árabe, foi campeão da Copa Asiática em 2009 com o Pohangas, né, da Isso, Coreia. Falei certo a pronúncia? Então você consegue perceber a diferença, claro, hoje, né, do alto da sua experiência, entre o futebol, né, pelo menos do mundo asiático, do mundo árabe e do futebol brasileiro. A gente está falando da seleção brasileira e uma das questões é exatamente assim, dar um pouco mais aos jogadores de uma consciência, talvez, né, de uma responsabilidade, que é vestir a camisa verde e amarela. Muito se fala que não há pelo menos, não essa vontade, mas não tem essa consciência, né, os jogadores, o que o Ronaldinho já tem pela experiência. Você vê isso? Vê a diferença entre a atitude dos jogadores? Vejo, principalmente porque você percebe que hoje os jogadores recém-saídos de sub-17, sub-20, já tem um assédio muito grande dos clubes europeus. E associado a esse assédio tem os interesses de alguns empresários que acabam exacerbando essa necessidade dos jogadores ganharem muito dinheiro em pouco tempo. E isso acaba desviando um pouco o foco do principal, que é o desenvolvimento do jogador, que é ele representar o país dele. Ele vai ter o tempo para ganhar o dinheiro dele, ele vai alcançar o status de ser um bom jogador, mas muitas vezes o empresário ou até mesmo os veículos de imprensa também acabam acelerando um processo que seria um processo de alguns anos, e isso tira o foco do jogador. Como exemplo do agora, a Sub-20, após a conquista do Mundial, alguns jogadores que já retornaram para o clube, já fazendo uma série de exigências em termos contratuais. Tudo tem seu tempo, o jogador tem a valorização natural dele, até pelas conquistas, até por ser jogadores de clubes grandes, mas isso acaba desviando um pouco a formação e o foco do que seria jogar numa seleção brasileira. Conte um pouco mais sobre essa passagem, especialmente pelo futebol asiático, onde você foi campeão, disputou o Mundial. Como que foi? O que você traz de bagagem agora nesse retorno ao Brasil? Olha, de experiência foi fora de série, porque naquela região, Coreia, Japão e agora a China também começa a se desenvolver mais, os jogadores são muito determinados. São jogadores que não têm a qualidade técnica que nós temos aqui na América do Sul, mas são jogadores que têm evoluído para um futebol competitivo, porque tem uma condição natural de velocidade, de força muito grande. E aliado a um bom trabalho, a chance de chegar nas competições, principalmente naquela região lá, são grandes. Se os jogadores brasileiros tivessem a determinação que se tem na Ásia, seríamos imbatíveis. Eu acredito que hoje a diferença, até com relação ao futebol europeu, já esteja passando por isso aí. A determinação no cumprimento das tarefas semanais nos treinamentos, a determinação no momento que se veste a camisa desses países, o que os jogadores fazem dentro de campo determinado no decorrer da semana de trabalho e seguido a risco dentro das competições. E isso tem feito a diferença nas últimas Copas, tem feito a diferença em algumas competições dentro do continente,
né? É preciso ser mais atleta do que jogador, né? De uma certa forma. Por aí. O próprio Campeonato Mundial da FIFA mostrou isso, a equipe do Manzembe. O que a equipe do Manzembe tinha para eliminar uma equipe como a do Internacional numa competição? Ou de ganhar do Internacional? Determinação, a técnica melhoraram bastante, os africanos melhoraram bastante, mas aliado à determinação no trabalho que é proposto para eles durante a semana e seguir isso à risca no dia do jogo. Nós temos a impressão ainda, quando nossos jogadores entram nos jogos, nas competições pela seleção, que se encontraram no momento do jogo, como se fosse praticamente uma pelada, né? Agora, Sérgio, você falou na época da conquista da Copa Asiática que ainda gostaria, pelo menos, passar um tempo fora, de repente defender assumir uma seleção fora do país, fora do Brasil, e voltaria depois. Mudou de ideia? Não, ainda continuo pensando dessa maneira. Eu tive a possibilidade de assumir a seleção coreana durante o período que estive lá, mas achava que ainda não era o momento. Mas eu confesso que dirigir uma seleção asiática numa Copa dentro do Brasil seria, para mim, a realização de um sonho. E vou em busca disso. Está em busca disso, então? Estou em busca disso. Por enquanto, só está curtindo um pouco a volta ao Brasil? Aproveitando um pouquinho, né, já que há algum tempo fora, 7 anos fora, mas ainda é a minha ideia dirigir uma seleção. Eu acho que é o ponto alto na carreira de qualquer treinador, dirigir em uma Copa do Mundo. Dentro do Brasil, um sonho duplo. Imagino que sim. Então, boa sorte. Obrigado por sua presença aqui no Lance no Ar. Ok, um prazer. Bom, obrigada, Dudu. Este foi o Lance no Ar. A gente volta logo mais com outras notícias. Vejo você.